você... João, tudo bem, João? Patrícia, Pode ser só quero falar contigo. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Enquanto presentes, excelentíssimos senhores conselheiros Osmar Jerônimo e conselheira substituta Patrícia Sarmento, bem como representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ato número 6 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 28 de abril de 2015. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe secretária das sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Não havendo expediente a ser lido, com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase de expedientes, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sobre a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, ilustre relator, conselheiro Osmar Jerônimo e conselheira substituta Patrícia Sarmento. Nos processos a cargo do conselheiro Osmar Jerônimo, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, o eminente relator, para a apresentação dos relatórios e votos. Senhor presidente, doutora Patrícia, doutor João, os meus processos são processo número 24.479 de 2012, pregão presencial 12 de 2012, realizado pelo município de Juti, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, tendo como responsável o senhor Vander Jamberci. O processo 5.259 de 2014, pregão presencial número 9 de 2014, realizado pelo município de Bela Vista, tendo como responsável o senhor Renato Rosa. O processo 9.014 de 2014, pregão presencial 23 de 2014, realizado pelo município de Bela Vista, tendo como responsável o senhor Renato Rosa. O processo 10.892 de 2014, pregão presencial número 10 de 2014, realizado pelo município de Laguna Carapã, tendo como responsável o senhor Itamar Bilíbio. O processo número 2.970 de 2013, pregão presencial número 24, realizado pelo município de Carapó, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, como responsável o senhor Matheus Farias. O processo número 12.975 de 2013, pregão eletrônico número 1 de 2013, realizado pelo município de Dourados, com intermédio do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsável o senhor Sebastião Faria. O processo 13.399 de 2013, pregão presencial número 38 de 2013, realizado pelo município de Carapó, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsável o senhor Mário Valério. O processo 9.398 de 2014, pregão presencial número 22 de 2014, realizado pelo município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa. O processo número 9.951 de 2014, pregão presencial número 30 de 2014, realizado pelo município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa. E o processo número 10.143 de 2014, pregão presencial número 26 de 2014, realizado pelo município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados, pela remessa dos autos à quarta inspetoria para subsidiar a análise das contratações dele decorrentes. Para os processos número 17.644 de 2013, pregão presencial número 63 de 2013, realizado pelo município de Carapó, tendo como responsável o senhor Mário Valério, e o processo número 23.163 de 2012, pregão presencial 211 de 2011, realizado pelo município de Dourados, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsável a senhora Silvia Souza, acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto
pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão, pela recomendação ao atual responsável no sentido de observar com maior rigor o prazo para remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados, pela remessa dos autos à quarta inspetoria para subsidiar na análise das contratações dele decorrentes. Para os processos número 6.444 de 2010, contrato de adesão número 3.210, ao contrato corporativo número 7 de 2010, SAD, celebrado entre a Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de Mato Grosso do Sul e a Empresa Guatós Comércio e Serviço Limitado, tendo como responsável a senhora Evelise Oyadomore, e o processo 714 de 2011, contrato de adesão número 23 de 2011, ao contrato corporativo número 1 de 2011 da SAD, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsável a senhora Maria Nilene Badeca, acolhe a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público, Contas e Voto, pela legalidade e regularidade da formalização e o teor do presente contrato de adesão ao contrato corporativo, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à quarta inspetoria para análise da execução financeira do contrato. Para os processos número 3.960 de 2006, contrato de adesão 16, ao contrato corporativo número 4 SEGS, celebrado entre a Agraer e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsável o senhor José Antônio Roldão, e o processo número 5.623, contrato de adesão número 15, ao contrato corporativo número 4 da SAD, celebrado entre a Iagro e a Acetur, tendo como responsável o senhor Roberto Baixa, acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e Voto, pela legalidade e regularidade da execução financeira ao presente contrato e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. E o processo número 5.454/2007, contrato de adesão número 31 de 2006, ao contrato corporativo número 4 SEGS, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsáveis o senhor Dagoberto Nogueira e a senhora Tereza Cristina Correia, acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e Voto, pela legalidade e regularidade da formalização e teor do presente contrato de adesão a contrato corporativo e da sua execução financeira, pela recomendação ao atual responsável no sentido de observar com maior rigor o prazo para a remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para o processo número 1699, de 2009, contrato número 780/2009, celebrado entre a UEMS e a Empresa Guatós Comércio e Serviço Limitada, tendo como responsável o senhor Gilberto Arruda, acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e Voto, pela legalidade e regularidade dos 1º ao 9º termos aditivos do presente contrato, pela aplicação de multa no valor de 30 UFERMs ao senhor Gilberto Arruda, em razão da remessa intempestiva de documentos a este tribunal, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à quarta inspetoria para análise da execução financeira do contrato. Para os processos número 741 de 2011, contrato 2 de 2011, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa NPQ Turismo Limitada, tendo como responsável a senhora Tiei Gush. E o processo 744 de 2011, contrato número 3 de 2011, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa Taurus Asa Branca, EPP, tendo como responsável a senhora Tiei Gush. Acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e Voto, pela legalidade e regularidade dos termos aditivos ao presente contrato, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à quarta inspetoria para análise da execução financeira do contrato. Para os processos 4.406 de 2010, contrato de adesão número 1 de 2010 ao contrato corporativo número 2 de 2010 da SAD, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa Guatós Comércio Limitada, tendo como responsável a senhora Tiei Gush, o processo 3.961 de 2006, contrato de adesão número 38 de 2006, ao contrato corporativo número 4 de 2006, SEG, celebrado entre o Funterra
e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsável o senhor Valteci Ribeiro Júnior. E o processo número 3.959/2006, contrato de adesão número 21 de 2006, ao contrato corporativo número 4 de 2006, SEGS, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsável o senhor Valteci Ribeiro Júnior. Acolho a análise da unidade técnica, parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização e teor do presente contrato de adesão a contrato corporativo e da execução financeira e, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos número 3.235 de 2009, contrato número 5 de 2009, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda e a empresa Enertenil, Componentes Elétricos, Teleinformática de Serviço Limitada, tendo como responsável o senhor Mário Sérgio Lorenzeto. E o processo número 2.177 de 2010, contrato número 4 de 2010, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa AZ Informática Limitada, tendo como responsável a senhora Tia Iguchi, acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto, pela legalidade e regularidade dos termos aditivos ao presente contrato, bem como a execução financeira e, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos número 12.854 de 2014, contrato número 577 de 2014, celebrado entre o município de Amambai, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, e a empresa Ótica Olhar Perfeito Limitada, ME, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, e o processo número 13.983 de 2014, contrato número 573 de 2014, celebrado entre o município de Amambai e a empresa Celso Neves Farias, ME, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto, pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão e da formalização e teor do presente contrato, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à Quarta Inspetoria de Contas para análise dos autos de execução desse contrato. O processo 5.131 de 2010, contrato corporativo número 5 de 2010, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa Imagetec, Tecnologia em Serviço Limitada, ME, tendo como responsável a senhora Tia Iguchi, acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto, pela legalidade e regularidade dos termos, do primeiro ao quarto termos aditivos ao presente contrato corporativo, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à Quarta Inspetoria para servir de subsídio às análises dos contratos de adesão. Para o processo número 4.978, de 2010, contrato número 70 de 2010, celebrado entre o município de Mundo Novo e a empresa Almeida e Seco Limitada, ME, tendo como responsável o senhor Antônio Cavalcante, acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto, pela legalidade e regularidade dos primeiro ao segundo termos aditivos do presente contrato, bem como da execução financeira, pela recomendação ao atual responsável no sentido de observar, com maior rigor, o prazo para remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas e, pela intimação do resultado deste julgamento, aos interessados. Os meus votos, Excelência. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira substituta Patrícia Sarmento? Com o relator. Eu também acompanho o relator em todos os processos. Aprovados, vão ao expediente. Processo sob a relatoria da conselheira substituta Patrícia Sarmento, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente conselheira relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco. Com a palavra, eminente procurador de contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Nos processos a cargo da conselheira substituta Patrícia Sarmento, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, eminente conselheira substituta, para a apresentação dos relatórios e votos. Boa tarde a todos. Solicito a retirada para reexame do TC número
1798/2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, devendo os autos retornar ao gabinete da conselheira relatora. Concedida a retirada, nobre conselheira substituta. Nos processos 10.838, 10.839, 10.850, 10.525, 10.752, 10.755, 10.757, 10.758, todos de 2014, relativos à Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, dos convênios 21.847, 21.244, 22.014, 21.132, 21.101, 21.526, 21.238, todos de 2013, e termo de cooperação mútua número 2 de 2012, respectivamente, cujos objetos são os convênios 10.838, 10.839, 21.132, 21.101, 21.526 e 21.238, relativos a transporte escolar, e o convênio 22.014, relativo à aquisição para transporte escolar, de veículo para transporte escolar, e o termo de cooperação 2, relativo a transporte escolar. Acompanho o entendimento da 6ª ICE e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento da prestação de contas como contas regulares. No processo 6.881 de 2013, da Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, responsável André Alves Ferreira, convênio 22/2011, objeto: manutenção de viveiro de aves exóticas, zoocóricas e silvestres. Acompanho o entendimento exarado pela 6ª ICE e pelo Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido: pelo julgamento dessa prestação de contas de convênio como contas irregulares, em razão da ausência de documentos da prestação de contas, e pela aplicação de multa regimental no valor de 50 UFERMs ao responsável por grave infração às normas legais e regulamentares. No processo 16.921 de 2013, Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável Edson Luiz de Davi, assunto ata de registros de preços número 27 de 2013, objeto locação de máquinas pesadas e caminhões. Ante o exposto nos autos, voto no sentido de declarar regular e legal o procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e ata de registro de preços, e pela remessa dos autos à inspetoria competente para permanecerem sobrestados até o final da vigência da ata. Voto no mesmo sentido nos 4 processos a seguir. Processos 18.282, 18.148, 18.873, todos de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novas, assunto ata de registro de preço número 36, 34 e 1, todas de 2013, objeto ata 36, fornecimento de oxigênio medicinal, ata 34, aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, ata 1, aquisição de materiais e equipamentos de informática. Processo 11.926 de 2014, Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, responsável Dinaci Vieira Marques Ranzi, ata de registro de preços número 3 de 2014, objeto aquisição de medicamentos. Em todos os processos relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental, e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. São os relatórios e votos. Em discussão, relatórios e votos da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Osmar? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora em todos os processos aprovados por unanimidade. Vão ao expediente. Processo sobre a relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, para a apresentação dos pareceres. Nos processos sob responsabilidade de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, passem então a leitura dos meus relatórios e votos.
Processo número 5.729/2011, que trata do contrato número 21/2011, firmado pela Sanesul, representada pelo senhor José Carlos Barbosa e Victor Dibe e Asbic Filho, com a empresa Compoterra Construtora Limitada. O voto é no seguinte sentido: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos ao mencionado contrato, bem como do respectivo termo de decréscimo. Pela regularidade e legalidade com ressalva da etapa relativa à execução financeira em face do não encaminhamento da cópia da nota fiscal número 110, no valor de R$ 7.037,21, referente ao reajustamento da quinta medição, como também do comprovante do recolhimento do ISS-QN, referente à nota fiscal número 54, correspondente à quarta medição. Pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa, no sentido de que adote providências visando a melhor instrução dos processos e ao estrito cumprimento dos prazos definidos nas instruções vigentes. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados, processo número 13.953/2013, relativo ao pregão presencial 74/2013, formalizado pelo município de Costa Rica, representado pelo senhor Valdelido Santos Rosa, do qual resultou a ata de registro de preço número 36/2013. O voto acolhe a manifestação do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pela legalidade e regularidade do referido pregão presencial e assim também quanto à formalização da ata de registro de preço dele decorrente, pelo retorno dos autos da Diretoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente para acompanhamento das respectivas contratações, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 7.373/2013 e 11.637/2013, que trata dos certames pregão presencial 29/2013 e pregão eletrônico número 6/2013, ambos formalizados pelo Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica, tendo como responsáveis Valdelido Santos Rosa e Adriana Maura Massete Tobal, os quais deram origem, respectivamente, às atas de registro de preço números 1/2013 e 12/2013, e ainda 13.612/2013, 14.477/2013, 14.506/2013, correspondentes aos pregões presenciais números 51/2013, 69/2013 e 83/2013, todos realizados pelo município de Costa Rica, sob a titularidade do senhor Valdelido Santos Rosa, os quais resultaram, respectivamente, nas atas de registro de preço números 31/2013, 47/2013 e 46/2013. E também os processos 14.563/2013 e 14.566/2013, que cuidam dos pregões presenciais números 22/2013 e 25/2013, formalizados pelo município de Riba do Rio Pardo, representado pelo senhor José Domingos Ramos, os quais deram origem, respectivamente, às atas de registro de preços número 9/2013 e 10/2013. Quanto ao processo número 20.224/2014, tendo como objeto o pregão eletrônico número 87/2013, deflagrado pela Secretaria de Estado de Administração, sob a responsabilidade da senhora Tiei Gucci Viegas dos Santos, do qual resultou a ata de registro de preço número 14/2014, o voto acompanha o entendimento do corpo instrutivo e o parecer ministerial e propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do citado pregão eletrônico, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização da ata de registro dele resultante em razão da periodicidade superior a 1 ano, pela recomendação aos atuais responsáveis a fim de que se abstenham de formalizar os futuros compromissos em desacordo com a periodicidade estabelecida no artigo 15, parágrafo 3º, 3 da Lei 8666/93, pelo retorno dos autos à segunda inspetoria para acompanhamento das respectivas contratações, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Já no processo número 11.062/2013, que abriga o pregão presencial número 6/2013, formalizado pelo município de Selvíria sob a responsabilidade do senhor Jaime Soares Ferreira, o voto também acompanha a análise da unidade de instrução e o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, no sentido de que esta coluna a Câmara decida da seguinte forma: pela regularidade e legalidade com ressalva do mencionado pregão presencial, pela recomendação aos ordenadores de despesas, no sentido que observe com maior rigor o cumprimento das diligências promovido com o intuito de regularizar a instrução processual, sob pena de sofrer as sanções pertinentes, pelo retorno dos autos da segunda inspetoria para acompanhamento das contratações dele decorrentes, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados, processo número 119.584/2012, concernente ao pregão presencial número 98/2012, levado a efeito pelo município de Paranaíba, sob a administração do senhor José Garcia de Freitas. Concordando com a análise do corpo técnico e parecer ministerial, o voto propõe
a decisão fundamentada nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do referido certame licitatório, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas e pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos 6.486/2013, que abriga o pregão presencial número 138 de 2013, realizado pelo mesmo município e também o mesmo titular. E ainda o processo número 7.848/2013, que trata do pregão presencial número 2 de 2013, deflagrado pelo município de Selvíria, sob a titularidade do senhor Jaime Soares Ferreira. E agora, no processo número 7.862/2014, pertinente ao contrato número 88/2014, firmado entre o município de Naviraí, representado pelo senhor Adilson Nunes Jardim, gerente de administração, e a empresa Campai Motors Limitada, o voto acompanha a opinião ministerial no sentido de que seja prolatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório realizado na modalidade de pregão presencial, como também da formalização do respectivo contrato, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da etapa de execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para os processos números 2.353/2014, relativo ao contrato número 22/2014, entre o município de Naviraí, representado pela senhora Analise Andrade Coelho, gerente de saúde, e a empresa de pequeno porte, Clínica Médica Santa Ana Limitada, e o processo número 24.032/2012, que trata do contrato número 22/2012, firmado pelo município de Inocência, representado pelo senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, com a empresa Ramal Propaganda Limitada. No que se refere ao processo número 8.888/2006, que abriga o contrato número 96/2006, celebrado dentro do município de Maracaju, representado pelo senhor Celso Luiz da Silva Vargas, e a empresa Consaleges, Consultoria Administrativa e Tributária Limitada, o voto acolhe o posicionamento do corpo instrutivo e parecer do Ministério Público de Contas e propõe julgamento no seguinte sentido: pela irregularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, por ter sido celebrada a revelia da legislação, pela irregularidade e legalidade da etapa relativa à execução financeira em razão das inconsistências verificadas entre o valor empenhado e o valor dos comprovantes fiscais, pela aplicação de multa individualizada no valor de 50 fermes aos senhores Murilo Ferreira Zambuja e Celso Luiz da Silva Vargas, por ato praticado com grave infração à norma legal, representada pelo não encaminhamento da totalidade dos comprovantes relativos à execução contratual, concedendo o prazo regimental para promover o recolhimento junto ao FUNTC, em igual prazo, fazer a comprovação nos autos, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 8.969/2013, que trata da nota de empenho número 762/2013, emitida pelo município de Brasilândia, sob responsabilidade do senhor Jorge Justino Diogo, em favor da empresa Online Comércio de Bolsas Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe julgamento da seguinte forma: pela regularidade e legalidade da formalização do referido empenho e pelo retorno dos autos da segunda inspetoria para acompanhar a fase relativa à execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo de número 7.163/2009, tendo como objeto o contrato administrativo formalizado pela Secretaria de Estado de Educação, sob a titularidade da senhora Maria Nilene Badeca da Costa, em adesão ao contrato corporativo número 17/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado de Governo, representada pelo senhor Osmar Domingos Jerônimo, e a empresa RPS Publicidade e Propaganda Limitada. Quanto ao processo número 71.031/2011, que versa sobre o contrato número 71/2011, celebrado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelo senhor William Douglas de Souza Brito, e a microempresa Mega Comércio de Produtos para Higienização Limitada, o voto está consubstanciado dos seguintes termos: pela regularidade e legalidade, com ressalva da etapa pertinente à execução financeira do contrato, em face do não encaminhamento da cópia da nota de cancelamento ou anulação do saldo da dotação orçamentária não utilizada no final da execução financeira, pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 fermes imputados ao ordenador de despesas, senhor William Douglas de Souza Brito, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação dos atos sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providência visando o atendimento das instruções vigentes quanto à correta instrução dos processos de prestação de contas encaminhada a esta Corte, de forma a evitar reincidência das falhas da mesma natureza. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados, voto nesse mesmo sentido para o processo de número
1870/2010, pertinente ao contrato 34/2010, tendo como partes o município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelos senhores William Douglas de Souza Brito e Mário Alberto Kruger, e a microempresa Evaldo Fernandes Maciel e Companhia Limitada. Processo número 5.122/2008, que trata do contrato 43/2008, firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representado pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, e a empresa Petrobras Distribuidora S.A. O voto concorda com o posicionamento do corpo técnico do parecer do Ministério Público de Contas e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quinto termos aditivos ao referido contrato e assim também no que se respeita à etapa de execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 7.634/2008, relativo ao contrato número 110/2008, celebrado também pelo mesmo órgão e titular responsável, desta vez com a empresa Trey Empreendimentos Imobiliários Limitada, e 2.404/2011, que trata do contrato número 18/2011, firmado entre o município de São Gabriel do Oeste, representado pelo senhor Sérgio Luiz Marcon, e a empresa Alto Posto São Martin Limitada. No processo número 3.301/2008, que abriga o contrato número 63/2008, pactuado entre o município de Cacilândia, representado pelos senhores Baltazar Soares da Silva e José Donizete Ferreira Freitas, e o senhor José Júnior Barbosa de Queiroz, o voto concorda com a manifestação do órgão instrutivo e com a opinião ministerial e propõe o seguinte julgamento: pela irregularidade da legalidade da execução financeira do mencionado contrato em razão da afronta ao disposto no artigo 63 da Lei 4.320/64, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 fermes sob responsabilidade do senhor José Donizete Ferreira Freitas, programa infração à norma legal representada pela não observância das disposições legais aplicáveis a esta fase, concedendo o prazo regimental para que efetue o recolhimento da multa em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 3.310/2008, que trata do contrato número 53/2008, firmado entre o município de Cacilândia, representado pelos senhores Baltazar Soares da Silva e Carlos Augusto da Silva, e o senhor Neraildo Marques, concordando também com os pareceres exarados nos autos, voto no seguinte sentido: pela irregularidade e legalidade da formalização contratual em face do não encaminhamento de documentos reclamados pelo corpo técnico, pela publicação de multa individualizada no valor equivalente a 50 fermes imputadas ao ordenador de despesas Baltazar Soares da Silva e Carlos Augusto da Silva, por grave infração à norma legal, representada pelo não encaminhamento de documentos essenciais à formalização do instrumento contratual, concedendo-lhes o prazo regimental para que efetue o recolhimento da multa imposta em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promova a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial. Pelo retorno dos autos à segunda inspetoria para acompanhamento da fase relativa à execução financeira, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo número 26.215/2011, que tem como objeto o contrato número 12/2011, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes, sob a responsabilidade da senhora Vilmárcia Barbosa de Souza, e a microempresa Gleire Ronque Lobo. O voto acolhe as opiniões exaradas e propõe a seguinte decisão: pela irregularidade e legalidade do procedimento administrativo instaurado visando a dispensa de licitação e, assim também, da formalização do contrato respectivo e respectivo termo aditivo, em razão do vício de legalidade referente à irregular habilitação do ora contratado, fato que contamina os atos subsequentes, conforme prescreve o artigo 59 da Lei 8666/93. Pela irregularidade e legalidade da fase relativa à execução financeira do contrato em razão da prejudicialidade decorrente da ilegalidade do procedimento administrativo que culminou com a dispensa de licitação, pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 fermes sob responsabilidade da senhora Vilmárcia Barbosa de Souza, por grave infração à norma legal, representada pela formalização contratual amparada em procedimento administrativo irregular, concedendo-lhe o prazo regimental para que efetue recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No que tange ao processo número 26.206/2011, concernente ao contrato número 43/2011, celebrado pelo município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelo senhor William Douglas de Souza Brito, com a empresa construtora Cercel Limitada, o voto propõe a esta colenda da Câmara o julgamento dos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo ao referido contrato, em função da intempestividade na sua remessa a esta Corte, pela irregularidade e legalidade da etapa relativa à execução financeira, pela recomendação ao atual ordenador de despesa, no sentido de que adote providências visando o atendimento das instruções vigentes, quanto à cronologia da remessa dos documentos sujeitos à apreciação desse tribunal,
de forma a evitar a ocorrência de falhas da mesma natureza. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 30 UFERMs, imputado ao ordenador de despesas, senhor William Douglas de Souza Brito, por grave infração à norma legal, em razão da intempestividade injustificada de documentos, concedendo prazo regimental para que efetue o recolhimento da multa imposta em favor do FUNTC e igual prazo, promova a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. E, por fim, o processo número 3.383/2010, que cuida do contrato número 1/2010, celebrado pela Câmara Municipal de Alcinópolis, representado pela senhora Isabel de Souza Silveira e a empresa Aldeni Nunes de Oliveira. O voto propõe o seguinte julgamento. Pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao referido contrato, pela irregularidade e legalidade da etapa pertinente à execução financeira, em face da divergência decorrente do pagamento desprovido de comprovante fiscal no valor de R$ 2.403, sendo R$ 2.400 sob a responsabilidade do senhor Walter Roniz Dias de Souza e R$ 3 sob a responsabilidade do então ordenador de despesa, senhor Carlos Antônio Costa Carneiro, dispensando o ressarcimento por parte deste último em razão do óbito noticiado nestes autos. Pela impugnação do valor de R$ 2.400, sob a responsabilidade do então ordenador de despesas, senhor Walter Roriz Dias de Souza, pela não comprovação de despesas pagas no custo da execução contratual. Pela aplicação de multa no valor equivalente a 50 UFERMs imputado ao ordenador de despesas, senhor Walter Roriz Dias de Souza, por grave infração à norma legal, pela concessão do prazo regimental para que o senhor Walter efetue recolhimento no valor impugnado em favor do erário de Alcinópolis e o montante equivalente à multa em favor do FUNTC e, nesse mesmo prazo, faça a comprovação dos autos sob pena de cobrança judicial, pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. São os votos excelentes que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos em votação da forma regimental. Como voto, conselheiro Osmar. Senhor presidente, eu gostaria de me declarar impedido de me manifestar no processo número 7.163, por ser parte integrante nos autos. E o restante eu acompanho o relator. Como vota a conselheira substituta Patrícia Sarmento? Com o relator. Portanto, aprovado por maioria em face do impedimento do eminente conselheiro Osmar, o processo de 7.163/2009. Os demais, por unanimidade, vão ao expediente. Encerrada a discussão, passamos a... Desculpa, a fase já é outra. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra dos senhores conselheiros, eminente representante do Ministério Público de Contas, para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrada.